Veja que nossa conversa hoje, ela está no capítulo 8, cujo tema do capítulo 8 é Bem-aventurados que têm fechado os olhos. E eu vou permitir que eu leia aqui o verso do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 8 a 9, sobre o que Jesus falou. Ele assim disse: se vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo eterno. Vejam que esta passagem ela é muito forte e quando a gente está lendo, ela não se coaduna com Jesus, com aquilo que ele nos ensinou. Então, como é que pode, por exemplo, nós estarmos olhando sobre a questão realmente de lançar, de nos cortarmos, de nos agredirmos? É obviamente que a gente precisa entender o que é que isso Jesus nos traz, né? Isso está muito relacionado com as nossas aflições. Mas como é esta relação? O que Jesus coloca para nós, quando fala sobre essa questão das nossas aflições, o que são aflições? Senão consequência dos nossos atos. E por ser consequências dos nossos atos na vida presente, nós precisamos buscar realmente a causa delas. Via de regra, nós sabemos que nós somos a origem. Mas nós precisamos, às vezes, detalhar um pouco mais o entendimento disso, para poder entender aquilo que Jesus nos coloca, porque da maneira que ele nos coloca, dá a impressão que ele está nos punindo, dá a impressão que Deus nos pune. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque veja que, se por um momento de entendimento a gente vai perceber que a própria aflição que passamos nas nossas reencarnações, elas estão diretamente ligadas com a bondade divina, com a magnanimidade divina. Por quê? Porque ele nos permite realmente nos recuperarmos a cada passagem para estarmos caminhando através dele. E considerando aquilo que a gente já sabe, que dentro do jargão espírita, que todo mundo conhece, se não vai por amor, vai pela dor. E isto não é uma determinação divina. Isto é consequência dos nossos comportamentos. Isso é importante a gente perceber. Então, neste processo, se alguém sofre um tormento de qualquer tipo de perda, como por exemplo a perda da visão, seja numa encarnação, seja na outra, alguma razão tem para que esta aflição ocorra. E esta razão, em primeiro lugar, somos nós. Segundo, alguma coisa que fizemos que nos acarreta esta aflição. Eu quero trazer também aqui uma leitura de um ponto muito interessante do Evangelho, que foi uma comunicação do espírito daquele cura. Cura era o nome dos padres na época, né? O cura de Ars, que é o Vianney, em que ele traz um espírito. Ele evocou um espírito na época, e o espírito chega e diz o seguinte, porque havia uma senhora cega. E este espírito, quando vivo, ele realmente curava às vezes as pessoas. Então ele invocou esse espírito na tentativa de curar aquela mulher que tinha perdido a visão.
E o irmão chega e diz o seguinte: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Sem que Deus o queira, eu não posso. Todas as curas que tenho podido obter, que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dada vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes para recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis os vossos olhos, se fossem maus, e que mais valeria lançá-los ao fogo do que deixar que se tornassem a causa da vossa condenação. E ele segue dizendo: ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão ter visto a luz. Ó sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causas de escândalo. Escândalo aqui é realmente problemas, que ele diz. Não serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós, que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca a ver as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar falência da alma. Que frase pesada, né? Fechados estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir a Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias? Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e te permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas é teu turno. Ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós aqui, que se acham reunidos, a minha bênção. Eu fiz questão de ler o texto inteiro, porque dentro desse texto está exatamente a verdadeira explicação desta passagem que eu acabei de ler de Mateus, que Jesus falou sobre a questão de pés e mãos. Ele demonstra nesta conversa o fato que, em primeiro lugar, que qualquer tipo de cura que é feita por alguém, não é este alguém quem faz. Está na cara. É a permissão divina, a permissão da espiritualidade, que faz com que realmente haja esta cura. O segundo ponto
é que dentro deste contexto, desta passagem deste irmão, nós temos uma demonstração clara do quanto nós precisamos estar olhando para as nossas aflições e não maldizendo as nossas aflições. E não reclamando das nossas aflições. Primeiro, em lugar, porque a gente já, no começo da nossa conversa, já chegamos a entender que nós somos os responsáveis por ela. E segundo, que dentro de um contexto que estamos passando esta aflição, o que é que nós teríamos que depreender disso? Porque se eu estou sofrendo por alguma coisa, no caso, quando eu estou uma enfermidade, um processo, alguma coisa, nós temos a tendência, o que é natural, é do ser humano, de nos concentrarmos neste momento da enfermidade. Por dores, por dificuldades, por hospitalização, enfim, por qualquer coisa. Mas nós não perguntamos e não refletimos em cima disso, da pergunta, por que é que isto está acontecendo? Se nós sabemos que a origem somos nós, porque praticamente Deus não tem nada com isso, a espiritualidade não tem nada com isso, são os nossos resgates, os resgates que temos que enfrentar. Então, nós precisamos perceber que alguma coisa está me levando. Se é a forma de pensar, se é a forma de julgar, se seja por defeitos que eu tenho da minha vaidade, do meu ciúme, do meu orgulho, enfim, consequências que não posso só me concentrar naquilo que está acontecendo naquele momento, mas começar a refletir. Por que eu tenho que refletir sobre isso? Para perceber realmente que eu tenho que evitar a próxima. Eu tenho que evitar a minha próxima queda. E tenho que pensar nisso. Eu vou dar um exemplo prático. Já falei isso com vocês, minhas irmãs e meus irmãos, mas é sempre bom porque encaixa um exemplo prático. É o meu caso, por exemplo, das operações que fiz. Do coração foi maravilhoso, né? Trocou encanamento, está tudo funcionando bem, os encanadores eram ótimos, o pessoal era fantástico. Mas a dos rins, eu, quando operei o coração, a primeira semana, eu deveria sair em 7 dias, fiquei 31 dias no hospital, porque peguei uma infecção hospitalar bravíssima e se instalou no rim esquerdo. Por que se instalou no rim esquerdo? Porque as pedras que eu tenho nos rins, que até hoje eu não consegui um médico que transforme essas pedras em diamante, porque eu queria realmente muito, porque são muitas pedras que eu estou expelindo, sempre expeli, e infelizmente elas não valem nada. Valem muito porque eu acabei aprendendo muito com elas. Mas vejo que essas questões do processo dos rins, né, já fiz 2 operações, vou fazer uma próxima daqui a um mês. Foi um momento de reflexão bastante intenso, não só nas hospitalizações, posterior a elas. Eu estou com um catéter chamado duplo J, já é o 3º que eu ponho, isso aqui incomoda, dói o dia inteiro, não tem jeito, é um negócio incrível. Mas, por outro lado, eu fico pensando, falo, Senhor, esta é uma grande escola que você me colocou. Porque, obviamente, essas pedras nos rins foram formadas por uma deformação de pensamento minha durante um processo de vida em que eu não pensava direito. Aí a gente lembra aquilo que André Luiz fala, você é o resultado do que você pensa. E aí quando eu li isso de André Luiz, eu falei, meu Deus do céu, como eu pensei mal durante muito tempo. Porque, óbvio, as consequências que estou colhendo são só problemas meus. Eu sou a consequência. Então, quando Jesus coloca esta forma de intensa, ele não quer dizer exatamente que devamos cortar um braço, cortar um pé, uma mão, por causa dos nossos defeitos ou das nossas ações. Porque se a moda pega, minhas irmãs, não tinha mão e pé no mundo, nós estávamos sem nada, porque do jeito que nós estamos atolados realmente nessa passagem, nós estamos fritos. Todo mundo ia ficar sem mão, sem pé, né? Não tinha jeito. Então é claro que não é esse o processo. Mas o processo é de nós percebermos, se nós estamos passando por um processo de aflição,
refletir um pouco sobre o nosso interior, buscar o autoconhecimento, para que possamos entender exatamente do que é que nós estamos causando isso. Como é que é o processo? Formas de pensar. Quando eu falo sobre formas de pensar, no meu caso, voltando para trás, eu percebo realmente a forma como eu conduzia, o nível orgulhoso em que eu tinha do meu processo nos trabalhos, a vaidade intensa. Então, tudo isso você começa a pensar. E aí, não é que eu tenha que cortar um pé e uma mão, mas a questão é a seguinte, quando ele fala, para você entrar na vida sem este pé, esta mão, este olho que te machucou, ele quer dizer o seguinte, pensa no que você está fazendo. Pensa naquilo que você está passando. Procure verificar realmente o que você precisa mudar para que na próxima encarnação você não tenha que passar por problemas que esta forma de pensar que você está tendo você leve junto. Porque a gente sabe que marca o perispírito e depois nós vamos voltar para responder aquela questão. Então, é uma forma da época intensa, forte, né? Porque quando ele fala do fogo eterno, no caso, por exemplo, dos judeus, eles tinham na época um local chamado Gena, em que eram jogados os cadáveres, as pessoas criminosas que morriam jogados lá. Era um lugar realmente muito ruim, que via e sempre em fogo, porque precisava queimar aquilo tudo, porque devia ser um mau cheiro terrível, né? Então, era fogo, fumaça. Então, era a imagem que Jesus passava para eles, falava, olha, veja bem, se você quer ficar num lugar parecido com esse aqui, uma forma de criar uma figura de representação. Mas, no fundo, vamos parar para pensar, cada um de nós. As nossas reencarnações, elas têm sido proporcionalmente para cada um de nós o Gena, que é o sofrimento, é a dor, é o calor realmente das questões que nos afetam. E aí, quando a gente fala sobre isso, a pergunta é, tá bom, como é que isso começa? Bom, isso começa porque as nossas reencarnações são resultado dos nossos condicionamentos pretéritos reencarnatórios, né, que a gente está trazendo. Mas por que isso? Porque nós não pensamos no assunto. Nós não fizemos uma reflexão. Hoje, neste momento, por exemplo, nós já estamos falando sobre o assunto. Então, esse é um ponto que eu sei que vocês vão ficar chateados comigo, mas eu não posso fazer nada. Agora você já sabe, né? Que se antes eu não sabia, quando eu sei, eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo que eu soube. É agora o momento. Se estamos sabendo sobre isso, se estamos discutindo sobre isso, por que estamos discutindo sobre isso? Por que eu vim para a casa espírita? Por que é que eu quero buscar ajuda? Porque Jesus nos disse, você precisa realmente trabalhar o seu coração. Para que você saia desse círculo vicioso, como viajantes do espaço, a gente vai e volta, e eu sempre falo isso, e o que me faz consistente é que eu sou repetitivo. Então, este processo de ida e vinda é uma coisa impressionante nessas nossas passagens. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa do meu coração. Do ponto de vista refletivo. Eu estou cansado de ir e vir. Eu cansei. Então, este é o momento que nós temos que começar a mexer nisto. Por quê? Porque se nós não mudarmos alguma coisa, a gente vai entrar na próxima com os dois pés, as duas mãos e os dois olhos, mas trazendo toda aquela carga que ela continua. Quando nós estamos falando sobre essa questão da aflição, como sendo o resultado dos nossos defeitos, da nossa forma de pensar, nós nos concentramos, às vezes, na própria aflição. Claro, a dor, ela é intensa, ela chama mais atenção. Mas eu acho que é um momento da gente começar a perceber que
temos que pensar em renunciar a algumas coisas. Porque, claro, nós temos uma liberdade, o livre-arbítrio, de fazer qualquer coisa, pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa. Mas aí a gente lembra Paulo, em 1 Coríntios, que diz: tudo me é possível, mas nem tudo me convém. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente pode fazer qualquer coisa. Eu vou ser aqui bem dramático, eu posso sair aqui da rua e matar alguém. Eu posso fazer isso. Vocês concordam? Claro. Mas não me convém. Não me convém por quê? Porque a gente sabe do processo todo do que Jesus nos fala. Entende? Então, esse é o ponto que nós precisamos analisar. O que é que não nos convém nesta reencarnação? Não dá para nós passarmos empurrando com a barriga este processo nosso, sem refletirmos naquilo que a gente precisa fazer para mudar. Mas mudar o quê? Para o outro? Esquece. Não é mudar para o outro. Porque, eu vou ser assim bem duro, eu estou pouquíssimo preocupado com o irmão aqui no problema dele. Por quê? Porque a hora que eu passar a cortina, o irmão vai perguntar: e aí, Luiz, o que foi que você fez nesta passagem? Ele não vai perguntar para ele, para mim, dele: isso, cara, você cuidou do irmão, do problema da reforma íntima dele? O problema de cada um de nós. Por isso que eu disse que estou um pouco preocupado, porque eu não posso fazer nada. Primeiro que eu não posso mudar ninguém. Eu só tenho condição de mudar a mim mesmo. E ainda assim, se estando no mundo de provas e expiações, está difícil de mudar, minha gente. Está difícil. Né? E essa é uma constatação. Mas está julgando, não é julgamento, é uma constatação. Estamos nós aqui, reunidos no mundo de provas e expiações. E eu sempre falo isso também, porque isso aí é fundamental. Então, nós precisamos olhar este nosso processo e começar a fazer alguma coisa, meu Deus. Até quando a gente vai empurrar com a barriga? Porque é aquela tal história. Se eu passar a cortina e depois chegar o irmão lá e me perguntar: e daí, como é que foi? Ih, meu irmão, você não queira saber. Olha, mas eu precisava trabalhar, trabalhei tanto, cuidar da família, cuidar do seu quê, papapá. Tá bom, irmão, ok. Mas você não sabe como é que é. Eu tinha um chefe, eu tinha isso, eu tinha. Aí eu vou fazer aquele rosário para ele. Tá bom, é difícil, eu acredito e tal. Tá. Mas ainda a pergunta fica: o que você fez com você? O que você trabalhou em seu coração sobre aquilo realmente que Jesus pediu? Aí a conversa muda. Aí eu não sei o que vou dizer para ele. Por quê? Porque eu posso apenas falar para ele: olha, meu irmão, pega aí no livrão que você tem aí da vida e vê a relação dos meus defeitos. Não parece que eu não mudei nenhum, porque eu estou voltando para lá. Brincadeiras à parte, é uma verdade. Então, é o momento da gente estar realmente trabalhando nisso. Porque, senão quando? Na próxima? Aí vem aquela pergunta, do ponto de vista de todas as análises que a gente faz da nossa vida nesta passagem reencarnatória. Nós estamos felizes com os acontecimentos que tivemos que enfrentar até agora, e possivelmente os que vamos enfrentar que não estamos sabendo? Não. Não estamos. Se alguém fala assim: não, para mim está tudo bem, conversa mole. Porque lá no fundo a gente sabe que nós estamos com a paciência cheia. Por outro lado, sabendo que nós somos a origem, alguém poderia fazer a seguinte pergunta: poxa vida, está cansado? Estou cansado. Tá bom. A origem é você. O que você está fazendo para mudar? É uma pergunta que em todos os capítulos do Evangelho, das palestras que vocês tiverem, vai terminar a palestra com essa pergunta: o que é que nós estamos fazendo para mudar mediante aquilo que o Cristo nos pede? Qual é o esforço? Porque nós temos esforço para trabalhar, para cuidar da família, para passear, a gente faz, mas não fazemos um esforço para a nossa vida espiritual. Como eu disse agora há pouco, nós vamos empurrando a nossa vida espiritual com a barriga. Então, se você pegar o Evangelho de Jesus
O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pegar tudo, bater no liquidificador e coar, vão cair 2 letras. R-I. Reforma íntima. O Evangelho inteiro fala isso. Só que nós falamos de reforma íntima uma coisa conceitual, maravilhosa. Não, nós temos que fazer, eu sou preocupado com a reforma. Ótimo. Deixe a preocupação de lado e passa a agir. É isso que nós não fazemos. Então, essas passagens realmente do Evangelho, elas não são simplesmente para a gente falar, nossa, você viu? Olha o que Jesus falou, meu Deus do céu, por que eu não faço isso? Essa é besteira, entrar nisso é besteira. É ter que chegar e falar, tá bom, eu tenho que mudar. O que é que eu tenho que mudar? Primeiro eu tenho que ter um autoconhecimento. Mudar o que em mim? Não tenho que mudar de casa, de emprego, não é isso que nós estamos falando. Então, vejam que o nosso processo de reflexão, ele é, com relação a nós, com relação à nossa vida espiritual, ele é falho. Ele é completamente falho. Então, dentro dessa questão, Jesus ele requer o quê? Uma ação para o benefício do espírito. Ah, mas eu trabalho, eu cuido da minha vida. Tá maravilha. Em benefício do espírito, o que estamos fazendo? Quer dizer, é a oportunidade que ele nos dá para nós nos livrarmos das dores de resgate, resgates estes que nós não aguentamos mais, nós estamos cansados, que a gente já passou por tudo. Mas se nós somos a origem deles, está na hora de fazer uma coisa, tem que renunciar a certos desejos e ambições, por exemplo, é uma coisa que a gente pode fazer, resulta no benefício do espírito. Quer dizer, às vezes, o que para nós no mundo material pode aparentar uma perda, na realidade é um ganho que a gente vai ter. Mas como a gente não está voltado para a vida espiritual, a gente não está sentindo a questão da vida espiritual, nós imaginamos que é uma perda. Mas não é, nós estamos ganhando certas renúncias e ambições que nós temos. É necessário que a gente se preocupe com isso. Dentro desse contexto, por exemplo, Jesus faz essa questão, porque se a misericórdia de Deus nos dá as reencarnações para nos reposicionarmos perante os resgates daquilo que nós fizemos, temos que aproveitar essa oportunidade para estar melhorando, não só para trazer o sofrimento que nós causamos. E o que tem acontecido conosco nas reencarnações é que nós estamos trazendo só o sofrimento, só os resgates, sem nos preocuparmos em trabalharmos a nossa vida espiritual, porque somos espíritos eternos. Nós somos muito materializados. Isso aqui é uma passagem. Eu, quando desencarnar, vou voltar para casa. Então, nós estamos só preocupados nas dores dos resgates e não estamos nos preocupando em lapidarmos o nosso interior para fugirmos desse processo. Então, o Senhor diz que nessa existência contínua, vida eterna, né, todo espírito tem que despertar, porque ele tem a possibilidade, neste despertar, de reconhecer o quê? Os seus erros, através do arrependimento, buscar novas oportunidades dentro da reencarnação, optando pela renúncia. E a renúncia, às vezes, para nós, mas eu gosto tanto, essa frase, ela acaba levando a gente para lugares que a gente não deve. Então, para que a gente possa terminar o nosso raciocínio nesta passagem do Evangelho, vamos ver que os sofrimentos que temos, na realidade, é difícil a gente exercer este raciocínio, mas são verdadeiras demonstrações da misericórdia de Deus. Aí a gente entende o jargão de que se não vai por amor, vai pela dor. A gente consegue perceber exatamente isso. Mas é necessário não só falar sobre isso, mas refletirmos sobre isso. Então, eu queria aproveitar para trazer, para encerrarmos a nossa conversa, versos do Chico, que fecham o raciocínio nesta nossa conversa desta noite. Do título O que mais sofremos no mundo. Me permitam ler. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo de superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento.
Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade do outro. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe as novidades. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil perceber, na solução de qualquer problema nosso. O pior problema é a carga de aflições, a carga emocional que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós, às vezes até por uma ou várias vidas inteiras. Porém, a solução existe. E está contida no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, que nos esclarece o modo de pensar e agir para esclarecer e solucionar os nossos sofrimentos. Então, com esses versos do Chico, vamos hoje à noite, na hora que formos dormir, fazer as nossas orações e pedir a Jesus que possa iluminar a nossa mente, clarear os nossos pensamentos, para que realmente estejamos sempre atentos e caminharmos em direção da nossa evolução espiritual, pois este é o nosso trabalho. O resto, nós temos a ajuda da espiritualidade. Graças a Deus.